Feche os olhos por alguns segundos e imagine uma cena. Amanhã, quando você acordar, 10 milhões de reais aparecem na sua conta. Todo o problema financeiro desapareceu. As contas foram pagas. Você não precisa mais trabalhar para sobreviver. Agora responda com absoluta sinceridade. Você continuaria dizendo que não tem tempo para cuidar da sua saúde? Que não tem tempo para aprender uma nova habilidade? Que não tem tempo para abrir aquele projeto que vive adiando? Provavelmente não. E é exatamente aqui que uma mentira começa a desmoronar. Durante anos, você repetiu para si mesmo que o problema era a falta de tempo. Mas bastou imaginar uma realidade diferente para essa desculpa perder a força. O relógio continua marcando 24 horas. O dia continua tendo a mesma duração. A única coisa que mudou foi a sua disposição para agir. Então talvez o tempo nunca tenha sido o verdadeiro obstáculo. Talvez ele tenha sido apenas o culpado perfeito. Afinal, culpar o relógio dói menos do que encarar aquilo que realmente nos prende. Dizer, eu não tenho tempo, soa inteligente. Soa responsável, soa até inevitável. Mas muitas vezes, essa frase apenas esconde uma verdade que preferimos não admitir, porque existem pessoas construindo negócios depois do expediente. Pais e mães estudando quando os filhos dormem. Gente treinando antes do amanhecer. Pessoas cansadas, sobrecarregadas, enfrentando dificuldades muito maiores do que as suas e ainda assim encontrando uma maneira de avançar. Isso não significa que a vida delas seja fácil. Significa apenas que elas deixaram de usar o tempo como explicação para tudo. E talvez seja isso que mais incomode. Perceber que o relógio nunca escolheu quem venceria e quem desistiria. Mas se o problema não é o tempo, então o que realmente está impedindo você de viver a vida que diz querer? Existe uma pergunta que quase ninguém faz para si mesmo. Se você realmente tivesse mais tempo, sua vida seria diferente? Pense com calma. Quantas vezes você finalmente teve um domingo livre e prometeu que iria estudar, treinar, organizar sua vida ou começar aquele projeto? E o que aconteceu? Você acordou um pouco mais tarde. Pegou o celular só por alguns minutos. Assistiu um vídeo, depois outro. Respondeu algumas mensagens. Resolveu descansar mais um pouco porque dizia que merecia. Quando percebeu, metade do dia já tinha ido embora. No fim da noite, veio aquela sensação incômoda de que o dia passou rápido demais. Mas será que ele passou rápido? Ou foi você quem deixou ele escapar? Essa é a armadilha da mente. Nós acreditamos que precisamos de mais horas, quando na verdade desperdiçamos muitas das horas que já temos. Não porque somos preguiçosos, mas porque nosso cérebro sempre procura o caminho que exige menos esforço. O conforto nunca parece perigoso no momento em que o escolhemos. Ele parece inofensivo. Apenas mais 5 minutos na cama. Apenas mais um episódio. Apenas mais alguns vídeos. Apenas amanhã. E é exatamente por isso que ele é tão poderoso. Porque ele nunca destrói seus sonhos de uma vez. Ele faz isso aos poucos, em silêncio. Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. Até que, sem perceber, semanas viram meses, meses viram anos. E aquela vida que você dizia que iria construir continua existindo apenas na sua imaginação. Talvez você ainda esteja esperando encontrar mais tempo, mas talvez o que realmente esteja faltando seja outra coisa. Algo que muita gente passa a vida inteira tentando evitar. E quando você descobrir o que é, nunca mais vai conseguir usar o relógio como desculpa. E se eu dissesse que o tempo nunca foi o seu verdadeiro problema? Parece estranho, porque durante anos você repetiu essa frase como uma verdade absoluta. Eu não tenho tempo, mas talvez ela nunca tenha sido uma explicação. Talvez tenha sido uma proteção. Porque é muito menos doloroso acreditar que falta tempo do que admitir que falta coragem. Coragem para começar sem saber se vai dar certo. Coragem para investir em um sonho que ninguém acredita. Coragem para estudar uma nova profissão depois de um dia inteiro de trabalho. Coragem para ser iniciante de novo. Coragem para ouvir críticas. Coragem para falhar em público. Coragem para abandonar uma vida mediana em busca de uma vida extraordinária. O medo é inteligente. Ele raramente aparece dizendo, não faça isso. Ele veste uma roupa muito mais convincente.
Ele sussurra que ainda não é a hora, que você precisa se preparar mais, que talvez seja melhor esperar o mês que vem, que quando as coisas melhorarem, você começa. E você acredita, porque essas mentiras parecem responsáveis, parecem maduras, parecem fazer sentido, mas, enquanto você espera o momento perfeito, a vida continua andando sem pedir sua autorização. E existe uma cena que se repete todos os dias em milhões de casas. Pessoas deitadas na cama, olhando para o teto, imaginando uma vida completamente diferente da que viveram naquele dia. Elas não sonham pequeno, elas apenas acordam pequeno. Porque entre imaginar e agir existe uma ponte, e essa ponte tem um nome: coragem. É por isso que tanta gente permanece exatamente no mesmo lugar durante anos, não porque o relógio as impediu, mas porque nunca atravessaram essa ponte. E talvez a pergunta que realmente importe não seja quanto tempo você tem, mas sim, o que você tem permitido que o medo faça com o tempo que já recebeu. Existe um motivo pelo qual agir parece tão difícil, e esse motivo não é porque você nasceu sem disciplina ou porque lhe falta força de vontade. Seu cérebro foi programado para manter você vivo, não para realizar seus sonhos. Durante milhares de anos, sobreviver significava evitar riscos. Qualquer mudança podia representar perigo, e de certa forma, essa programação ainda existe dentro de você. É por isso que começar um negócio dá medo, mudar de carreira dá medo, falar em público dá medo, entrar na academia pela primeira vez dá medo, publicar o primeiro vídeo dá medo. Seu cérebro interpreta o desconhecido como uma ameaça, mesmo quando ele pode ser exatamente a oportunidade que vai transformar a sua vida. Então ele cria justificativas para manter tudo como está. Ele diz que você precisa esperar mais um pouco, que ainda não sabe o suficiente, que talvez agora não seja o momento ideal. E quanto mais você obedece essa voz, mais forte ela fica, até que chega um momento em que você já não toma decisões. É o medo que toma por você. O mais cruel é que essa prisão não tem grades. Você continua trabalhando, continua pagando as contas, continua vivendo. Por fora, parece que está tudo bem, mas por dentro existe uma inquietação que nunca desaparece. Aquela sensação de que você nasceu para algo maior, mas está preso em uma versão de si mesmo que já deveria ter ficado no passado. E sabe por que essa sensação nunca vai embora? Porque no fundo, você sabe que existe uma vida esperando por você do outro lado das escolhas que vem evitando fazer. O medo não quer destruir seus sonhos de uma vez. Ele só quer convencer você a adiá-los mais um dia, porque ele sabe que dias viram semanas, semanas viram anos, e uma vida inteira pode passar sem que você perceba que nunca foi a falta de tempo que roubou o seu futuro. Foi a falta de coragem para dar o primeiro passo. Agora eu quero que você faça um exercício que talvez seja desconfortável. Imagine que nada mude, absolutamente nada. Amanhã, você acorda e vive exatamente como vive hoje. Na semana que vem, faz as mesmas escolhas. No mês que vem, continua dizendo que vai começar quando tiver mais tempo. Daqui a um ano, a rotina continua igual. Daqui a 3 anos, as mesmas desculpas ainda fazem parte das suas conversas. E daqui a 5 anos, quem estará olhando para você no espelho? Essa pergunta assusta porque a resposta não depende da sorte. Ela depende das decisões que você toma todos os dias. O futuro não aparece de repente. Ele chega silenciosamente, construído por milhares de pequenas escolhas que pareciam insignificantes quando foram feitas. Ninguém acorda um dia e percebe que desperdiçou 5 anos. Isso acontece aos poucos, um dia adiado, depois outro, depois mais um, até que você olha para trás e descobre que o tempo levou embora oportunidades que nunca voltarão. Talvez a pior sensação que um ser humano possa experimentar não seja o fracasso, seja o arrependimento. É imaginar a pessoa que você poderia ter se tornado se tivesse começado quando disse que começaria. É perceber que o corpo que você queria construir dependia dos treinos que você ignorou, que a carreira que sonhava
dependia dos livros que nunca abriu, que a liberdade que desejava dependia das decisões difíceis que você escolheu evitar. E o mais doloroso é que nenhuma dessas oportunidades foi roubada de você. Elas foram abandonadas, uma de cada vez. Porque toda vez que você dizia, não tenho tempo, o tempo continuava fazendo o trabalho dele. Ele nunca parou, nunca desacelerou, nunca esperou você se sentir preparado. Ele apenas registrou cada escolha, e um dia ele vai mostrar o resultado de todas elas. A pergunta é, quando esse dia chegar, você vai sentir orgulho da pessoa que construiu ou tristeza pela pessoa que deixou de existir? Existe uma mentira que destruiu mais sonhos do que o fracasso. A mentira de que você precisa se sentir pronto para começar. Mas pense nas pessoas que você mais admira. Você realmente acredita que elas nunca sentiram medo? Que nunca duvidaram de si mesmas? Que acordavam todos os dias cheias de motivação? Claro que não. A diferença é que elas entenderam uma coisa que a maioria nunca aprende. Coragem não é a ausência do medo. Coragem é decidir que existe algo mais importante do que ele. É levantar da cama mesmo sem vontade. É estudar depois de um dia cansativo. É treinar quando o corpo pede descanso. É publicar o primeiro vídeo sabendo que ele pode não ter visualizações. É continuar mesmo quando ninguém acredita. Porque a vida não muda no dia em que você deixa de sentir medo. Ela muda no dia em que você para de obedecer ao medo. E talvez seja isso que você precise ouvir hoje. Você não precisa de uma segunda-feira. Não precisa esperar janeiro. Não precisa de um novo mês. Você precisa apenas de uma decisão. Uma decisão tão pequena que pareça insignificante, mas tão firme que mude a direção da sua vida. Porque destinos não mudam em um único salto. Eles mudam quando uma pessoa decide dar um passo diferente daquele que deu ontem. É assim que uma nova identidade nasce, não em um grande momento de inspiração, mas em centenas de pequenas escolhas, feitas quando ninguém está olhando. E um dia, sem perceber, você olha para trás e entende que a coragem nunca apareceu antes da ação. Ela apareceu porque você agiu. Quando este vídeo terminar, sua rotina vai continuar exatamente como antes. O despertador vai tocar. As contas ainda estarão esperando. O trabalho continuará exigindo o seu tempo. Os problemas não vão desaparecer, porque você assistiu a uma mensagem na internet. Mas uma coisa pode mudar para sempre: a maneira como você enxerga as próprias desculpas. Por quê? A partir de hoje, toda vez que você disser "eu não tenho tempo", uma pergunta vai ecoar dentro da sua cabeça. Será que é mesmo o tempo? Ou é o medo? E talvez essa pergunta seja suficiente para mudar o rumo da sua vida. Porque grandes transformações raramente começam com grandes acontecimentos. Elas começam quando uma pessoa decide parar de mentir para si mesma. Hoje pode parecer apenas mais um dia comum. Mas imagine você daqui a 10 anos olhando para trás. Imagine que essa versão mais velha pudesse voltar por apenas 5 minutos para conversar com você. Você acha que ela pediria mais dinheiro, mais sorte, mais oportunidades? Ou será que ela olharia nos seus olhos e diria apenas uma frase: "Tenha coragem, comece agora. Eu passei anos esperando o momento perfeito e ele nunca chegou." O tempo nunca esteve contra você. Ele apenas seguiu o caminho dele. Agora é a sua vez de seguir o seu. Então, quando este vídeo acabar, não procure motivação. Não espere sentir vontade. Faça uma única coisa que aproxime você da vida que deseja construir. Pode ser pequena, pode parecer insignificante, mas faça hoje, porque daqui a alguns anos, quando você olhar para trás, talvez descubra que este não foi o dia em que sua vida mudou. Foi o dia em que você finalmente teve coragem de mudar a direção dela.